Olá, irmãos, que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando em nossos corações. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero compartilhar com você mais uma vez uma porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, verso de 1 a 6. Jeremias 18, verso de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ela estava entregue, a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vasos na mão do oleiro. O tempo em que o profeta Jeremias profetiza é um tempo de afastamento, de apostasia da fé, de uma nação distante dos valores de Deus. Quando Deus convoca o profeta, ele já alerta que ele iria pregar a um povo de dura cerviz, a um povo incircunciso de coração, a um povo que vive uma fé cerimonial, fria, distante. E no capítulo 18, Deus manda que ele desça até o oleiro para mostrar ao povo que assim como o oleiro era capaz de fazer daquele vaso que se desfez na sua mão um novo vaso, um vaso maravilhoso, Deus era muito mais poderoso para transformar a história dessa nação. Se queremos ser vasos nas mãos de Deus, precisamos aprender algumas lições com esse texto. A primeira lição que aprendemos é que para ser moldado novamente, primeiro o vaso precisa ser quebrado. Deus precisa nos quebrar para prepararmos para a sua obra. O vaso precisa ser quebrado. Deus vai te quebrar para utilizar você. Ele precisa gerar em você quebrantamento. Você precisa que ele quebre seu orgulho, seu egoísmo, sua autossuficiência. Para isso ele vai usar situações, tribulações, circunstâncias adversas. Foi assim com o príncipe Moisés, que criado no Egito, com toda a pompa e circunstâncias, teve que passar 40 anos no deserto como pastor, lutando, trabalhando, servindo em uma profissão que era uma profissão bastante desprestigiada em sua época. E nós precisamos entender que não se malha em ferro frio. É preciso aquecê-lo para que ele possa ficar maleável. Talvez essa tribulação que você esteja enfrentando seja Deus quebrando você. Seja Deus tornando você maleável, quebrando sua autossuficiência, quebrando sua independência, quebrando sua autoconfiança, para que você não confie mais na sua capacidade intelectual, para que você não confie somente na sua capacidade financeira, para que você dependa única e exclusivamente da vontade e do poder de Deus. Mas é interessante notarmos, o barro não reclama, mas eu e você reclamamos, porque nos achamos cheios de direitos. Uma das mensagens mais sensacionais que eu vi sobre esse tema tinha como título Dos Direitos do Oleiro, proferida pelo saudoso pastor Exaltino Gomes Coelho Filho. Não é o barro que tem o direito, é o oleiro. É ele que diz quando, como, qual a forma que o barro terá. Não é o barro que determina quando vai servir. Não é o barro que determina sua função. Não é o barro que determina seu formato. É o oleiro. Deixa o oleiro te usar. Deixa o oleiro te moldar. A segunda lição que aprendemos é essa. Deixa ele te moldar. Ao moldar o barro, o oleiro precisa retirar as saliências, tapar os buracos, retirar os pedregulhos. O barro não grita, mas eu e você gritamos. Na Bíblia há vários exemplos. Jacó foi moldado por Deus. Paulo foi moldado por Deus. Porque de um jovem de família abastada, passou necessidade, escassez, teve que aprender contentamento, apanhou, de perseguidor da igreja passou a perseguido. E Deus, ao chamá-lo, disse a ele que ele seria um vaso em suas mãos para levar o evangelho e testemunhar da graça de Cristo diante dos imperadores romanos.
A história de missões está cheia de vasos que foram moldados por Deus. William Carey, pai de missões modernas, era um sapateiro na Inglaterra, até ser chamado por Deus para pregar o evangelho na Índia. Ele criou a primeira junta de missões. Moody, também sapateiro, com baixíssima escolaridade, Deus fez dele o maior evangelista do século XIX. Precisamos crer e nos deixar moldar, ainda que você esteja dando fruto. Talvez você neste momento se pergunte, mas eu tenho atuado na sua obra, Senhor. Eu tenho trabalhado, eu tenho me dedicado, e é tanta dificuldade, tanta tribulação. É importante entendermos que os galhos que dão fruto, Deus poda, para que dê mais fruto ainda. João 15, verso 2. Se você está dando fruto, Deus vai te podar para que você possa dar mais frutos ainda. Em terceiro lugar, o oleiro é o Todo-Poderoso. Creia que Ele é poderoso para transformar a sua vida, para romper com a sua timidez, para romper com os grilhões dos pecados que muitas vezes fazem parte da sua agenda, do pecado que você já domesticou e que você acha que não consegue vencer. Se coloque nas mãos do oleiro, Ele é todo poderoso. O importante nesta relação não é a matéria-prima. O barro pode ser ruim, mas o oleiro é o todo poderoso. Até hoje você se vê como vaso ruim, mas Ele pode te transformar em vaso útil. Entregue-se a Ele. Ele é o melhor oleiro do universo. Ele te transformará e te usará para coisas tremendas. Paulo confessa, escrevendo aos Coríntios, não que sejamos capazes de alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele não chama os capacitados, Ele capacita os que chama. Se coloque nas mãos do oleiro e Ele te transformará. Não existe vaso ruim nas mãos deste oleiro. Não existe rachadura que Ele não possa consertar. Que Deus nos abençoe neste dia e que nos entreguemos na mão do oleiro todo-poderoso para que possamos ser vasos úteis nas suas mãos, tratados e separados, idôneos para toda a boa obra. Deus quer fazer de você um vaso de bênção no santo nome de Jesus.